Diário de Jonathan Harker, 30 de outubro. Às 9 horas, Dr. Van Helsing, Dr. Seward e eu encontramos os Srs. Mackenzie e Steinkoff, os agentes da empresa londrina de Hapgood. Eles haviam recebido um telegrama de Londres em resposta ao pedido telegrafado do Lord Godalming, pedindo-os para agir com a maior civilidade possível. Eles eram mais do que gentis e corteses, e nos levaram imediatamente a bordo do Czarina Catherine, que ancorou no porto do Rio. Lá vimos o capitão Donelson, pelo nome, que nos contou sobre sua viagem. Ele disse que, em toda a sua vida, ele nunca teve uma viagem tão favorável. Homem, ele disse, mas isso nos deu até medo, pois achamos que teríamos que pagar com um azar desgraçado para compensar. Não é normal correr de Londres até o Mar Negro com vento atrás de nós, como se o próprio diabo estivesse soprando nas velas para seu propósito. E nesse tempo não podíamos ver nada, nem se estávamos próximos de um navio, ou um porto, ou um promontório. Um nevoeiro caiu sobre nós e viajou conosco até que, depois que ele se levantou e nós olhamos para fora, não havia diabo de coisa alguma. Atravessamos Gibraltar sem sermos capazes de sinalizar, até chegarmos aos Dardaneles e precisarmos esperar para obter nossa permissão para passar. Ninguém nos viu. No começo, inclinei-me a soltar as velas e ficar até que o nevoeiro levantasse. Mas então eu pensei que, se o diabo tivesse em mente nos levar para o Mar Negro rápido, ele ia fazê-lo, quer ajudássemos ou não. Se tivéssemos uma viagem rápida, seria para o nosso crédito com os proprietários, ou não prejudicaria o transporte. E o velho bode que serviu seu propósito ficaria decentemente grato a nós, por não impedi-lo. Essa mistura de simplicidade e astúcia, de superstição e raciocínio comercial, despertou Van Helsing, que disse: Meu amigo, esse diabo é mais inteligente do que alguns pensam, e ele sabe quando encontra alguém à altura. O capitão não ficou descontente com o elogio e continuou. Quando passamos pelo Bósforo, os homens começaram a reclamar. Alguns deles, os romenos, vieram e me pediram para jogar no mar uma caixa grande que havia sido colocada a bordo por um velho antes de partirmos de Londres. Eu os vi de olho no sujeito e apontar 2 dedos quando o viram, para se protegerem contra o mal. Homem, mas as superstições estrangeiras são ridículas. Enviei-os de volta ao trabalho deles rapidamente. Como logo depois um nevoeiro se aproximou de nós, me senti um pouco como eles sobre aquilo, embora eu não achasse que fosse por causa da grande caixa. Bem, nós fomos. E como o nevoeiro não desistiu por 5 dias, deixei o vento nos levar, pois se o diabo quisesse ter algum lugar, bem, ele iria conseguir. E se ele não o quisesse, bem, manteríamos um olhar atento de qualquer maneira. Claro que tivemos um caminho bom e águas tranquilas o tempo todo, e 2 dias atrás, quando o sol da manhã passou pelo nevoeiro, nos encontramos no rio em frente a Galatz. Os romenos estavam bravos e queriam, certos ou errados, que eu retirasse a caixa e a jogasse no rio. Eu tive que argumentar com eles, com um pé de cabra na mão. E quando os últimos se levantaram do convés, cobrindo a cabeça com as mãos, eu os convenci de que, com ou sem mal olhado, a propriedade e a confiança dos meus patrões estavam melhor em minhas mãos do que no rio Danúbio. Eles tinham, imagine, pego a caixa no convés, pronta para jogar no rio e, como estava marcada Galatz via Varna, eu pensei em deixar ali até que descarregássemos no porto e me livrasse dela de uma vez. Não fizemos muita coisa naquele dia e tínhamos que permanecer a noite ancorados. Mas de manhã, um dia claro e aberto, 1 hora antes do sol, um homem entrou a bordo com uma ordem de serviço, escrito para ele da Inglaterra, para receber uma caixa marcada para um Conde Drácula.
Claro que o assunto estava pronto para as mãos dele. Ele tinha seus papéis em ordem e fiquei feliz por me livrar daquela maldita coisa, pois eu estava começando a me sentir desconfortável com isso. Se o diabo teve alguma bagagem a bordo do navio, estava pensando que era nenhuma outra do que aquela caixa, escrita para ele da Inglaterra. Qual foi o nome do homem que a levou? Perguntou o Dr. Van Helsing com ansiedade restrita. Eu já vou dizer. Ele respondeu e, deixando a cabine, trouxe um recibo assinado Emanuel Hildesheim, Burgenstrasse 16. Foi o endereço. Descobrimos que isso era tudo que o capitão sabia. Então, com agradecimento, saímos. Encontramos Hildesheim em seu escritório. Um hebraico típico do teatro Adelphi, com um nariz como o de uma ovelha e um fez. Seus argumentos foram pontuados em espécie. Nós fizemos a pontuação. E com um pouco de barganha, ele nos disse o que sabia. Isso acabou sendo simples, mas importante. Ele havia recebido uma carta do Sr. Deville, de Londres, dizendo-lhe para receber, se possível antes do nascer do sol, a fim de evitar a alfândega, uma caixa que chegaria a Galatz, no Czarina Catherine. Essa deveria ser levada a um certo Petrov Iskinski, que lidava com os eslovacos que fazem comércio do rio até o porto. Ele havia sido pago por seu trabalho com uma nota de banco inglês, que havia sido devidamente sacada em ouro no Danube International Bank. Quando Iskinski o procurou, ele o levou para o navio e entregou a caixa, de modo a economizar o transporte. Isso era tudo o que ele sabia. Em seguida, procuramos por Iskinski, mas não conseguimos encontrá-lo. Um de seus vizinhos, que não parecia lhe dar afeto, disse que ele havia desaparecido 2 dias antes. Ninguém sabia para onde. Isso foi corroborado por seu senhorio, que recebeu pelo mensageiro a chave da casa junto com o aluguel devido, em dinheiro inglês. Isso foi entre 10 e 11 horas na noite passada. Estávamos estagnados novamente. Enquanto estávamos conversando, alguém veio correndo e, ofegante, disse que o corpo de Iskinski havia sido encontrado do lado de dentro do muro do cemitério de São Pedro e que a garganta havia sido aberta como se por algum animal selvagem. Aqueles com quem estávamos conversando fugiram para ver o horror, as mulheres clamando: "Esse é o trabalho de um eslovaco!" Nós saímos apressados para não sermos atraídos de alguma forma para o caso, e assim detidos. Enquanto retornávamos, não conseguimos chegar a nenhuma conclusão definitiva. Estávamos todos convencidos de que a caixa estava a caminho, pela água, em algum lugar. Mas onde estaria, teríamos que descobrir. Com corações pesados, voltamos para o hotel, para a mina. Quando nos encontramos, discutimos primeiro sobre trazer Mina novamente para nossa confiança. As coisas estão ficando desesperadas, e essa é pelo menos uma chance, embora uma perigosa. Como um passo preliminar, fui libertado da minha promessa para ela.